Doutora Renata Nicéias é neuropediatra e trabalha toda essa área, mas como a gente está nesse mês em específico, a gente já vai começar a entrevista perguntando sobre o porquê da complexidade do diagnóstico do autismo, como também de outras neurodivergências. Então estamos aqui, com esse trabalho para poder orientar a população, dar um alerta, do que é dúvida para muita gente. Então, assim, com relação ao diagnóstico, qual o que seja o transtorno de desenvolvimento, ele não é fácil diagnóstico porque tem muitos sintomas que eles são mistos. Na verdade, não são sintomas, são sinais, Sintomas é o que a gente sente. Sinais é o que eles apresentam. Então, pensando, por exemplo, no autismo, que é um dos mais comuns, então ele precisa de critérios para ser fechado esse diagnóstico. Então, assim, muitos pais falam, meu filho anda em ponta de pé, o meu filho tem uma dificuldade de aprendizado. Então, assim, são alguns sinais que precisam de alerta, mas não são critérios que fecham o diagnóstico. É um complexo de coisas que a gente precisa avaliar até chegar a esse diagnóstico. Muitas vezes, em uma única consulta, a gente não consegue dar esse diagnóstico. Muitas vezes, a gente precisa fazer um trabalho multiprofissional com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, realmente, é um paciente que precisa de uma equipe até a gente chegar em um diagnóstico. Então, não precisa, aquela ansiedade da mãe, a gente entende, não vai ajudar em nada. Mas eu fui para a consulta para o neuro e ele não me deu o laudo. Isso. A grande maioria vai em uma primeira consulta já achando que vai sair com esse laudo. Não é bem assim. Claro que existem pacientes típicos que fecham todos os critérios, que não há dúvida de que ele tem aquele transtorno e a gente consegue fechar. Mas tem muitos pacientes que não, até porque a gente pode ter transtornos associados. A gente pode ter um paciente com autismo que tem o TDAH, que é a questão de hiperatividade, atraso de desenvolvimento. Tem paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada. Tem paciente que tem o TOD, que é um transtorno opositor desafiador. Então, eles podem estar associados. Às vezes você pensa em um diagnóstico e quando você vai acompanhando, fazendo as terapias, investigando, você fecha mais de um diagnóstico. Então, acho que assim, a pressa, a urgência em dar um laudo e fechar um diagnóstico, às vezes não é tão bem avaliado, porque fecha uma coisa e pode passar despercebida algum outro que esteja associado. Muito interessante. Doutora Renata, que doenças de ordem neurológica são mais comuns em crianças? De ordem neurológica a gente tem várias, que são muito conhecidas. As crises epilépticas, são muito conhecidas. É uma doença muito antiga e já se vê há muito tempo, Como a gente está no Abril Azul, eu acho que as que vêm se manifestando mais nos últimos tempos, realmente, é o transtorno do espectro autista e o TDAH, que é um transtorno de desenvolvimento e hiperatividade. É algo que está bem em evidência no momento, Às vezes até algumas pessoas falam, é modismo, é alguma coisa. Não, eu acho que a gente não pode pensar dessa forma, mas a gente também não pode dar um diagnóstico igual para todo mundo. Eu acho que é importante procurar um profissional capacitado, que você confie, para a gente conseguir fazer essa distinção desses diagnósticos. Inclusive, doutora, quais os benefícios para o paciente e para a família chegaram a um diagnóstico de qualquer um desses transtornos, por exemplo, de enfermidade neurológica ainda na infância, mas com toda essa responsabilidade de se identificar todos os detalhes, digamos que para chegar às terapias, por exemplo, corretas, quais os benefícios do paciente chegar a esse diagnóstico seguro, mas ainda na infância? O quanto mais precoce, a gente fechar o diagnóstico, não digo nem fechar, acho que o alerta de que tem para a gente começar a cuidar. A base do tratamento são as terapias. Alguns pacientes, sim, vão precisar de algum tipo de medicação, bem indicado, seja para uma agitação, inquietação, uma insônia durante a noite, que a gente acha que não, mas criança também pode ter
problemas para dormir, déficit de aprendizado, falta de concentração. Então, assim, a chave disso é a gente conseguir a melhora da qualidade de vida do paciente. É algo que não cura, porém a gente consegue controlar esses sinais, alguns sintomas, e o paciente tem uma qualidade de vida. Evoluir com questão de aprendizado, de fala, de cognição, ter um sono tranquilo, reparador. E hoje a gente tem muitos pacientes com transtorno de desenvolvimento que, bem acompanhado, consegue estudar, fazer uma faculdade e ter uma vida semelhante a quem não tem nenhum transtorno. Então, acho que um paciente bem acompanhado, identificado precocemente, que segue o tratamento correto com as terapias, a gente vê muito essa evolução e que é muito benéfico, porque, querendo ou não, infelizmente a população ainda tem a questão de um julgamento, de um preconceito. Então muitos pais às vezes preferem esconder com medo de sofrer bullying, algo do tipo. E quando o paciente vai evoluindo, vai se igualando às crianças da mesma idade, os pais têm uma sensação de alívio, de tranquilidade. Então, assim, a pressa do diagnóstico, eu sei que tem muitos casos que pensam, o benefício, o BPC-LOAS, mas para nós médicos e profissionais, a pressa é na qualidade e no bem-estar do paciente. A gente está falando aqui sobre o mês que se intensifica as campanhas em relação ao autismo, mas a doutora falou aí transtornos. Nem tudo é autismo também, com né, certeza, doutora? Com certeza. Está em evidência, as pessoas falando muito, mas existem outros transtornos que as pessoas confundem, acham que é autismo, mas é só um transtorno opositor ou TDAH. E outros transtornos que podem se assemelhar também? Sim. Tem números, por exemplo, tem déficit intelectual, o transtorno opositor desafiador, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que não é presente só no autismo. Eles podem aparecer isoladamente e eles podem estar associados. Tem paciente que pode ter autismo e o TDAH e o TOD, que é o transtorno opositor. Então, assim, eles podem se associar, mas podem sim também aparecerem isoladamente. Doutora, nós estamos aí em período de muita atenção quando o assunto é arboviroses, e a gente gostaria que fizesse aí uma observação em relação a essas doenças e também problemas neurológicos, a exemplo aí da microcefalia. Sim, é uma doença, né, que não está tão em evidência, porque o boom que a gente teve foi no ano de 2016, né, que teve aí uma epidemia de zika, chikungunya, dengue, e a arbovirose, né, que causa uma alteração neurológica, é a zika, né? As gestantes que adquiriram zika nesse período, muitas das crianças nasceram com microcefalia, né? Que é a diminuição do tamanho cerebral, e isso influencia no desenvolvimento dessa criança. Então, nesse período, a forma que a gente alerta é a prevenção da doença, com relação a lógico, água parada, não deixar pneus, mas o que é que a gente pode fazer se a mãe está gestante? Repelente, mosquiteiro. Então, a forma da gente prevenir é proteger durante a gravidez para tentar não adquirir a arbovirose, porque ela adquirindo, não existe um tratamento, algo que a gente faça para que o paciente, o bebê, não nasça com alguma complicação. Não quer dizer que toda mulher grávida que teve zika, o bebê vai ter microcefalia, porém as chances são muito altas. Doutora, em relação a exames, a investigações, como é que está aqui o Araripina? Nós sabemos que a Araripina tem avançado na área da saúde. Nós estamos com o Hospital de Câncer em andamento, né, que promete também trazer outros investimentos para a saúde aqui na região. Estamos com a Faculdade de Medicina, que, querendo ou não, também está trazendo novos profissionais para a área, e isso traz clínicas. Tem o Hospital do Coração, a Clínica do Coração também, que daqui uns dias também será praticamente um hospital, né, em rede privada.
privada, mas hoje as mães que não têm muito acesso a sair de Araripina para conseguir esses diagnósticos, exames, é possível fazer esse tratamento, esses diagnósticos aqui mesmo em Araripina? Cleidinha, hoje, né, a gente só consegue, por enquanto, na rede privada. Via SUS, a gente ainda não temos aqui em Araripina, né? Mas não quer dizer que quem não tem essa condição não possa procurar uma unidade de saúde do município, porque o município direciona para Oricuri, acho que é no AME, que tem o neuropediatra fazendo atendimento, mas quem tiver interesse, tiver condições de procurar, a gente já tem especialistas aqui na cidade, nas clínicas particulares, né? Você falou, Clínica do Coração, temos a UCLIN, que tem atendimento semanal, então assim, já foi mais difícil a gente conseguir uma consulta com o neuropediatra, tinha fila de espera de meses, mas graças a Deus, como você disse, a Araripina vem crescendo, vem evoluindo e cada dia mais temos profissionais mais capacitados. E agora chamar a atenção para os cuidados, né? Nem toda doença ou transtorno neurológico é genético, existe essa diferença, porque tem mães, inclusive nesse momento, se sentindo culpadas. Mas o que foi que eu fiz? Foi algum comportamento? Foi alguma alimentação? Foi alguma medicação? Foi o uso de alguma medicação de forma errada? Ou não? É uma alteração genética mesmo? Quais as orientações em relação a isso? A maioria são de ordem genética, doutora? Ou hoje o comportamento da sociedade moderna contribui para o aparecimento também, o surgimento desses transtornos, dessas doenças? Cleidinha, esses estudos, né, são muito recentes ainda e, assim, comprovadamente esses transtornos são de causas genéticas. Claro que vem estudos, né, aí em pesquisa, falando sobre o uso de algumas medicações durante a gravidez, do ácido folínico, mas não existe nada comprovado ainda, tá? Eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter mais respostas, coisas mais concretas em relação a essa causa. Então, mas em relação a, no geral, para ter uma gravidez ou uma gestação ou um parto saudável, é importante manter sempre aqueles hábitos, né? Sim. De não à bebida, não ao cigarro. Com certeza. E não só de doença, de transtorno de neurodivergência. Todos os tipos de doença a gente pode adquirir, né, durante a gravidez se não se cuidar. Uma diabetes gestacional, hipertensão gestacional, arbovirose, como a gente falou. Então, assim, o hábito saudável para ter uma gravidez saudável e o bebê nascer bem é fundamental. Existe uma idade mínima, um recém-nascido de dias, de meses, já é possível fazer uma consulta com o neurologista, ou existe uma idade base para que vocês consigam fazer um exame, uma consulta mais aprofundada, doutora? Não tem uma idade, na verdade, depende de qual transtorno você está avaliando e investigando, né? Tem bebês que já manifestam alguns sinais, né, antes de 1 ano, mas geralmente a gente consegue fechar o diagnóstico em bebê próximo, em criança, no caso, próximo aos 2 anos, né? Porque a gente vai avaliar fala, interação social, alguns outros fatores que precisam de ser um pouquinho maior. Mas eles menores já começam a manifestar alguns sinais que, inclusive, os pais já ficam em alerta, já nota que é diferente dos outros filhos. Então, assim, ninguém vai fechar um diagnóstico de um autismo de uma criança de 8, 10 meses, mas é algo que durante o acompanhamento de puericultura, que é o acompanhamento de rotina da criança saudável, a gente já começa a ficar alerta para algumas alterações no comportamento desse bebê. Tá lembrando, gente, que ela não trata só, não atende só na neuropediatria, mas a pediatria em geral, né, doutora? Isso mesmo, estou à disposição para vocês, atendo aqui em Araripina, acho que muita gente já me conhece e eu vi a necessidade, né, de fazer neuropediatria exatamente porque eu encaminhava meus pacientes que tinham alguma suspeita e passava 6 meses, 1 ano para o retorno e não conseguiam uma consulta, essa dificuldade. Então, assim, eu vi realmente a necessidade de tentar ajudar de alguma forma os pacientes que já eram meus.
E aí isso me fez um alerta, eu digo, pronto, eu consigo casar uma coisa com outra beneficiando os meus pacientes. A consulta não é só por motivos de doença, né? A criança, ele precisa ver a crescimento, o peso adequado, a alimentação, que assim, hoje a gente tá vendo que a alimentação, né, tá vindo cada vez de forma mais errônea, causando a obesidade, alterações de taxas metabólicas de colesterol, triglicerídeo em criança, que vocês podem se assustar, mas isso é possível sim, e a gente pega casos de paciente, então vamos cuidar das crianças de uma forma geral. Onde a doutora está atendendo atualmente, doutora? Eu atendo atualmente hoje na ProSaúde e na Alclin. A ProSaúde fica ali ao lado do hospital, né? Isso, ao lado do hospital. A mais conhecida como a clínica do Dr. Divan Ágoras. Isso, na clínica do Dr. Divan Ágoras. A doutora Renata está atendendo lá e na Alclin também, não é isso? Isso, na Alclin.